Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Durante toda a sua vida, você pensa em seus filhos. E para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica URI Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo 4º ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica URI Erechim. Escola para a vida. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas. Boa noite. O programa Expressão Universitária de hoje reserva um espaço realmente especial para tratar de um assunto que certamente vai interessar a todos os nossos telespectadores. É sobre a intolerância alimentar. Quem não viu falar já a respeito disso? Certamente o assunto é amplo, polêmico, mas que necessita de muitos esclarecimentos. Por isso, nós trouxemos e agradecemos desde já a presença do biomédico fisiologista Fábio Griciunas, de São Paulo. Seja bem-vindo, professor. É um prazer contar com a sua presença para tratar de um assunto realmente importante, polêmico, tudo isso, né, professor? Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui em Erechim e poder abordar esse assunto e espero esclarecer muitas das dúvidas que existem. Bom, em primeiro lugar, professor, o que é a intolerância alimentar? Intolerância alimentar é um termo bastante amplo, bastante extenso. Então a gente sempre estabelece assim, o que é intolerância? Aquilo que nos incomoda, né? E a intolerância alimentar, ela pode ser classificada em vários segmentos. O mais comum de se falar em intolerância alimentar é a intolerância à lactose, que é um açúcar existente no leite dos ruminantes, principalmente. E essa, na verdade, não é uma intolerância, ela é uma deficiência de uma enzima. Nós tratamos intolerância dentro do mundo nutricional como alimentos que o nosso organismo reconhece como substâncias estranhas. O nosso sistema imunológico reconhece esses alimentos, principalmente a base proteica deles, vão montar o que se chama de imunocomplexo, o sistema antígeno-anticorpo monta esse imunocomplexo, esse imunocomplexo se deposita em órgãos ou tecidos e levam a processos inflamatórios. Hoje a literatura médica descreve aproximadamente 150 sinais e sintomas associados à intolerância alimentar. Quem são esses 150 sinais e sintomas? Por exemplo, rinite é um, artrite é outro, insônia. Então, são sintomas banais do nosso dia a dia. E causado por quem? Por alimentos comuns também, que nós ingerimos no nosso dia a dia. Então, minha avó dizia assim, sopa de batata e conselho não faz mal a ninguém. Mas eu já vi casos de pacientes que consumiam batata e tinham coceira, urticária. Então, mas com batata... Então, essa proteína da batata, o organismo reconheceu como uma substância estranha e fica montando esses imunocomplexos e como ele não é destruído, ele vai para órgãos ou tecidos. Isso acontece com vários alimentos. Só que a intolerância não é um processo imediato, é diferente da alergia. Alergia, se eu sou alérgico a leite, por exemplo, quando eu tomo leite, logo vai me dar urticária, coceira, a pele reage, mas isso acontece de imediato. Mas eu posso ser intolerante à proteína do leite. Então, onde é que tem proteína do leite? No queijo, no requeijão,
na manteiga, no iogurte. Mas eu tenho esse processo não de imediato, ele vai por frequência e quantidade. Então eu sempre digo, hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. Então eu como aquilo lá com frequência. E tenho dor de cabeça, tenho cefaleia. Então eu nunca vou atribuir aquela dor de cabeça àquele leite que eu tenho tomado. Puxa, o leite é um alimento saudável, um alimento que tem milhares de anos, que é consumido pela raça humana. E não vou atribuir ao leite, então eu atribuo ao quê? Ao estresse da minha vida, né? Ao clima. Então, a intolerância é sempre um processo tardio, e chamamos isso também de alergia tardia. Então, existe uma série de alimentos que a gente vai consumindo e vão aparecendo esses sinais e sintomas. Por que se fala tanto hoje? Não havia pesquisa a respeito desta realidade? Nós, há muitos anos atrás, tínhamos essa realidade? Como é que é? Ou é em função da evolução dos produtos que se usa para os alimentos? Se nós formos observar hoje, os nossos hábitos alimentares mudaram muito nos últimos anos. Então, se nós formos pegar os nossos avós, os nossos pais, eles comiam de uma forma bastante regrada e saudável. Então, aquele arroz, aquela beterraba, o próprio açúcar que eles comiam em casa, o próprio leite que eles tomavam, o animal é tratado de uma forma diferente e vem para casa e aquilo lá era manuseado e manipulado dentro de casa. À medida que a população aumente, nós precisamos dar rapidez de produção e melhorar o acondicionamento desses alimentos, nós tivemos que fazer alguns processos industriais sobre eles. Então aí entram os aditivos, os conservantes. Então a nossa dieta, nosso hábito alimentar mudou substancialmente. A nossa genética não. Nós somos seres individuais. Nós respondemos, aquilo que pode ser alimento para você pode ser veneno para mim. Isso é uma máxima que existe há 2000 anos. Se fala isso dentro a primeira frase que se usa quando se aprende medicina é isso, cuidado com o seu alimento que ele pode ser seu veneno. Então, nossos hábitos alimentares mudou muito. Pra você ter uma ideia, nós ingerimos por mês em torno de 200 gramas de substâncias que o nosso sistema metabólico não tem a mínima ideia do que seja isso. Quando eu falo 200 gramas, você fala, bom, mas é pouquinho, durante o mês são gramas por dia. Mas isso está presente aonde? Na embalagem. A nossa embalagem deixou de ser de vidro, passou a ser de plástico, o nosso plástico recebeu um aditivo, um conservante, um antifúngico, um corante. Então, se você pegar um rótulo de uma geleia que está na sua mesa, você vai ver lá que ali tem morango, tem açúcar, mas tem QM3, F4, F12, F19. Que a gente não sabe o que é. E que a gente não sabe o que é. E a nossa célula, que é a nossa unidade funcional, também não faz a mínima ideia do que seja aquilo. E ela fala assim, e agora, o que eu guardo isso? Guarda lá na tireoide. Não guardo na tireoide. Vou guardar onde? Guarda no pâncreas, no fígado. Então, você percebe que a cada 10, 15 anos aparece uma doença nova, que são processos inflamatórios. Então, tudo aquilo que a gente não consegue descrever qual é esse processo, a gente chama de câncer, né? E o câncer está aí. Hoje, Alzheimer é tida como uma doença nutricional. Esse neurônio recebeu uma substância, uma proteína ou alguma outra molécula química e guardou no seu neurônio, mudando a sua elasticidade, a sua permeabilidade, a sua condutividade eletrônica. Então, por isso que é difícil tratar do Alzheimer, por exemplo, porque ele já está instalado. Como é que eu vou prevenir isso? Eu tenho que prevenir quando o indivíduo é jovem ainda, é criança. E hoje qualquer criança come doce. E o açúcar entra para a nossa vida como palatabilizante, ele não tem função nutricional nenhuma, como o sal também. O sal entra no nosso hábito alimentar como conservante. É lógico que ele dá palatabilidade. É muito melhor comer uma carne, uma comida que tenha sal, ele é muito mais palatável, ele excita a papila gustativa, excita o nosso cérebro também, do que comer algum alimento que não tenha esses condimentos, esse aditivo. Mas a nossa célula vai guardar isso. A nossa genética vai dizer assim, eu não reconheço isso, eu vou guardar em algum lugar.
Doutor, a realidade está aí. E como enfrentá-la? É difícil, viu? Se fosse fácil... Porque cada indivíduo possui Nós somos seres situação... individuais. O dia que a gente conseguir ler o que está escrito aqui nessa... Quem escreveu esse negócio aqui pensou numa série de detalhes. Então, o que nós temos que fazer hoje? A tentar comer o mais natural possível. O que é comer natural? O menos embalado, o menos refinado, o que tem menos aditivos, menos corantes. Então, é difícil? É muito difícil. Porque nós somos massacrados pela mídia, ou pela, vou chamar assim, pela indústria química, de modo geral, e não tenho também uma alternativa viável para isso, a não ser a gente mudar comportamentos. E mudar um hábito, um vício, um costume é muito difícil. Mas à medida que a gente puder enxergar que comer naturalmente, e não precisamos comer 6 vezes por dia, quem tem que pedir comida é o nosso estômago. Na alimentação fisiológica a gente diz assim, coma só quando tiver fome e até a sua saciedade. Porque se eu estiver saciado, todo o meu metabolismo está trabalhando. Há um tempo atrás a gente não almoçava e fazia a siesta. A siesta é para pôr o organismo num ritmo. Para equilibrar, para que toda a energia que eu preciso está concentrada nesse processo metabólico. Hoje nós comemos com o cérebro, e o cérebro é um tagarela. Ele quer energia o tempo todo. E a forma mais fácil de dar energia para o cérebro é dar açúcar para ele. É dar carboidrato. Então, e é muito difícil fazer isso, mas a gente vai falando. Daqui a pouco uma geração vira e percebe isso. Mas o senhor falou agora da influência da indústria. As primeiras vítimas, digamos assim, são as crianças. O primeiro público-alvo são as crianças, porque é ali que se constrói já o seu paladar, o seu... a cultura toda, o que eu digo, hábitos, vícios e costumes nascem ali. Então, é proibido tomar leite? É ruim tomar leite? Não, não é. Ele faz parte de um composto alimentar bastante importante. O que nós temos como característica é que somos o único animal, depois de adulto, que continua tomando leite. E de uma espécie que não é nossa. Você não vê um boi adulto mamando, um cavalo mamando, um cachorro mamando. Ele só vai ou vai querer leite ou vai tomar leite quando ele não tiver outra alternativa. E nós, ao contrário, não. Nós vivemos um processo que eu costumo comentar com algumas nutricionistas, chamado monotonia nutricional. O que é monotonia nutricional? É você manter como base de alimentação poucas coisas. Então, quem faz parte desses poucos elementos? Eu chamo isso dos vilões brancos. Açúcar, sal, leite, farinha de trigo refinado, clara de ovo e fermento. Se você misturar tudo isso, você dá a cara que você quiser. Entre numa confeitaria, numa padaria ou num balcão de supermercado, você tem alimentos com várias caras, várias, e de cores e de formatos, mas a base dele está composta em 5, 6 elementos. Então, o que é isso? Hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. Então, hoje eu como um bolo, mas amanhã eu como um pão e depois eu como uma torta salgada. Mas o que tinha na torta salgada? Clara de ovo, sal, fermento, farinha refinada. O que tinha no pão que eu comi? Farinha refinada, fermento e açúcar, se for um pão. No bolo, o que tinha? Fermento, açúcar, sal. Então, é tudo igual. Então, quanto é que a gente come de vegetais, de vitaminas, de minerais? Isso está presente aonde? Nos nossos alimentos. Numa beterraba, numa couve, num brócolis, numa mandioca, num ovo. Hoje eu vejo os atletas jogando fora a gema do ovo para comer a clara do ovo. Há um tempo atrás, o ovo foi o nosso grande vilão, né? Os cardiologistas mesmo diziam assim, não coma ovo, o colesterol existente no ovo é muito maléfico. Hoje sabe-se que esse colesterol existente no ovo ajuda a nossa tireoide a produzir os hormônios dela,
outras glândulas a produzirem cortisol e nos tirar de um determinado estresse. Os aminoácidos existentes ali serão aproveitados. Então nós vamos pelo lado mais prático, a comida é visual, ela nos chama a atenção e virando vício, né? Sempre a mesma coisa. Professor, já que estamos falando desta realidade nutricional, quem são os profissionais, quem sabe até o nutricionista, que podem nos auxiliar a enfrentar essa realidade e diminuir essa problemática e até resolver certas situações como a gente não imagina, nós não comentamos ainda. Existe uma estatística de quantas pessoas realmente possuem, ou quase todos nós somos intoleráveis a alguma coisa? Olha, os estudos estatísticos dizem que 40% da população sofre um processo de intolerante contra alguma proteína de algum alimento. Então, como os alimentos são regionais, é lógico que a gente tem mais acesso a alguns alimentos. Há pouco tempo atrás eu acompanhei um estudo sobre vitamina D em populações exóticas. E vitamina D está bastante associado ao nosso metabolismo, a gente briga muito para a gente produzir. A população brasileira tem um nível de vitamina D bastante baixo. Mas um esquimó tem vitamina D normal. Mas qual é o hábito alimentar dele? Ele vive de gordura, quase não toma sol, vive encapsulado lá, encasacado o tempo todo. Então, de onde vem a vitamina D? Da alimentação dele. Então, ele come o fígado de um determinado animal que é rico em vitamina D. Ele come fígado de foca, mas não come o fígado do peixe. Por quê? Sei lá, aprendeu a fazer isso. Em compensação, você pega uma população hoje extremamente subnutrida, que é a população da Somália, lá no centro-oeste africano. E eles já estão perdendo a gordura da palma da mão, que é a última reserva calórica que nós temos no organismo. Mas eles têm vitamina D normal. De onde é que vem essa vitamina D? Do sol, da genética dele e de um tubérculo, de uma raiz que ele come? Então isso nós precisamos levar para o resto da população. Então vamos aditivar isso? Precisamos aditivar. Que tipo de profissional deve cuidar disso? Eu acredito que nos próximos 30 anos a medicina mude muito. Porque existem algumas especialidades da medicina e de outros profissionais ligados à medicina que estão enxergando dessa forma e estão trabalhando dessa forma. A própria indústria alimentícia, a indústria de suplementos, ela consegue enxergar isso daí. Hoje é extremamente caro fazer isso, mas para isso existem as nutricionistas, os médicos que criaram uma nova especialidade chamada nutrólogo, a medicina ortomolecular que está aí presente, os homeopatas que estão aí. Agora, isso não é uma disciplina única, não é eu serei nutrólogo, então só eu cuido de alimentação. Não, a medicina como um todo tem que enxergar isso, porque o oftalmologista também pode encontrar uma deficiência vitamínica ou mineral que afete a visão. Um neurologista consegue descobrir que um determinado alimento favorece ao paciente dele criar um aspecto mais cômodo, mais saudável, com menos irritabilidade, com menos excitação, levando o paciente a ter um sono mais perfeito. Então, a medicina tem que ser mais preventiva e nós aprendemos isso dentro da escola médica. Eu frequento a escola médica até hoje, a não cuidar da doença, a cuidar do doente, porque um doente é diferente do outro. Então nós temos que olhar hábitos, vícios e costumes, frequência e quantidade. Olha quantas vezes eu já repeti esse mesmo jargão, essa mesma expressão. Então nós não podemos chegar no médico e falar assim, eu tenho dor de cabeça, então eu receito um analgésico. Não, eu tenho dor de cabeça. Tem alguma razão, algum motivo. Onde você foi ontem? E anteontem? E há um mês atrás? E aí uma semana atrás? Então, tudo isso é levado a metabolismo, a comportamental.
Quando eu falei de alimentação fisiológica, que a gente deve comer até a nossa necessidade, só quando tivermos fome, e até a nossa saciedade, porque se eu não chegar ao processo de saciedade, o meu sistema digestório ele não está completo ainda. Mas eu viro esse processo para um processo metabólico cerebral. E aí vira um outro sistema chamado ansiedade, compulsão. E ansiedade e compulsão vira culpa. E a gente come com culpa, né? Assim, eu sentei, comi salada, comi um pedaço de batata doce e uma quantidade de carne. E levantei e peguei um pavê. Precisava ter pego esse pavê? Não precisava. Era só para ver, né? Então, era só para ver, não era para comer. Então, essa compulsão é que nós precisamos nos controlar. Professor, nós estamos quase chegando no fim do nosso espaço, mas eu gostaria de antes, o senhor tem um aspecto importante para falar no final, me fala um aspecto importante que ainda é polêmico. Pão branco ou pão integral? Por que mais um e menos o outro? O pão branco tem sido o inimigo ultimamente, mas pão integral também não é tão santo assim, né? O nosso intestino ele não foi desenvolvido para comer cereais. Nosso intestino foi desenvolvido para comer fibra vegetal, tubérculos e proteínas, principalmente proteína animal. Quando a gente coloca no pão integral vários cereais, e no pão integral subentende-se que aquele determinado grão ele não foi refinado, então eu tenho um pouco da casca, tenho um pouco da proteína da casca, isso é bastante benéfico também, porque eu vou dar um trânsito dentro do meu intestino. Vou te dar um número que você vai ficar assustado. Nós temos dentro do nosso intestino... Eu e os telespectadores. Né? Nós temos dentro do nosso intestino 1,5 kg de bactérias, que são responsáveis pelo nosso processo de digestão. Se nós desequilibrarmos isso, esse processo de digestão deixa de ser digestão e passa a ser fermentação. O que é fermentação? Produzir gases. Então, qual a diferença do pão branco e do pão integral? A quantidade de fibra que tem lá. Mas você também tem que rotacionar esses alimentos. Então, se um dia você comer o pão branco feito de trigo, no outro dia você procura comer um de cevada, um de centeio e um de aveia. Nunca coma um pão 12 grãos, 7 grãos. Por quê? Você perdeu a chance de rotacionar. E dentro do pão existe uma outra substância chamada fermento. E esse fermento desequilibra a nossa flora bacteriana. E nós deixamos de fazer o processo de digestão e passamos a fazer o processo de fermentação. Então, como aquele pão que a sua avó fazia em casa e como o pão que você come. É pão e pão, não é? É feito de trigo. Só que o trigo, há 10 mil anos atrás, tinha 14 cromossomos. Hoje tem 48. E é trigo. Tem a cara de trigo, o jeito de trigo, cresce como trigo, colhemos ele como trigo. Só que o trigo, há um tempo atrás, só você conseguia plantar trigo aqui em Juiz só, né? Ou na fronteira, que tem que ter um choque térmico para ele... Exato. Frio. Para ele brotar. Hoje a gente planta trigo no Mato Grosso e tem 2 safras por ano. Então, que modificação nós fizemos nisso? Então, os alimentos mudaram. A genética do alimento mudou muito mais do que a gente. Então, professor, para encerrar... Vamos pensar nisso. O senhor está trazendo o senhor é um pesquisador também e o senhor está trazendo um produto que os profissionais podem usar para detectar os intolerantes alimentares. Então, que produto é esse? Então, como é que a gente fez, pensando nas intolerâncias, como é que a gente identifica isso? Então, um grupo de pesquisa de laboratórios da Inglaterra criaram uma reação química, uma reação imunológica, onde a gente determina anticorpos que o nosso organismo produz contra determinados alimentos. Então, isso a gente chama genericamente de teste de intolerância alimentar, mediado por IgG, que é a imunoglobulina que age nisso. Esse teste hoje está disponível para todo profissional de saúde que tem atividade clínica. Ele pode ser feito em consultório e nós avaliamos 59 alimentos presentes em 40 minutos. Um furinho no dedo, uma gotinha de sangue no dedo, dá para fazer isso. Temos outros perfis também, com 109 alimentos e com 221 alimentos.
Mas isso eu preciso de uma estrutura de laboratório. Então, o laboratório de toda e qualquer cidade pode fazer um contato com a gente, nós encaminhamos um técnico, muitas vezes ou eu pessoalmente lá, e instalamos esse sistema. E o teste também está disponível, nós temos uma representação aqui em Erechim, e que fornece esse produto para os profissionais nutrólogos, médicos, nutricionistas. O senhor poderia passar algum telefone, algum site que pudesse acessar? Eu vou deixar um telefone local, que acho que fica muito mais fácil, 3376-1008. Tá? A empresa se chama Deconto, e eles são uma empresa especializada em material de diagnóstico. E quem quiser fazer algum contato direto com o senhor? Eu tenho um site chamado intoleranciaalimentar.com.br. Grato mais uma vez, professor Fábio. Até o próximo programa. Muito grato pela atenção. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Durante toda a sua vida, você pensa em seus filhos. E para que eles desenvolvam o seu potencial desde os primeiros anos, é você que escolhe a escola e o método de ensino. Escola de Educação Básica URI Erechim. Trabalho pedagógico com ambientes integrados. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Pelo 4º ano consecutivo, primeiro lugar do Enem em toda a região e entre as 30 melhores escolas do Rio Grande do Sul. Escola de Educação Básica URI Erechim. Escola para a vida. Transformar. Mudar. Juntas, essas palavras fazem a diferença na sua vida. Pós-graduação URI Erechim. Transforme sua carreira. Mude sua vida. Inscrições abertas.